Coleção Histórica Marvel Hulk. Isso aí, hoje para celebrar o aniversário do Sal Buscema, um artista que marcou época aqui no Incrível Hulk, vou começar a trazer a coleção histórica Marvel do Hulk. Então vamos ver hoje os 4 primeiros encadernados desta fase tão bacana, você vai conferir comigo agora. E aqui está a coleção histórica Marvel do Incrível Hulk. Sim, para celebrar Sal Buscema, esse querido, esse cara genial, marcou a história do Hulk, é um dos principais desenhistas do Hulk, fez essa fase aqui, começou aqui, vai muito adiante, é um cara espetacular. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre como é que começa isso aqui, tá? Aqui o Roger Stern é o autor, aqui o roteirista, tem o Sal Buscema, tem alguns outros desenhistas convidados, enfim. Cara, assim, essa história aqui, essa época do Hulk, é muito do Hulk fugindo do exército, brigando com o exército, etc. Tá? A gente começa a história aqui com o pessoal ali na base Gama, tendo alguns problemas, enquanto o Hulk tá ali fora, né? Vai falar um pouco sobre o pessoal que trabalhava ali junto com o Hulk, o pessoal que tava ali meio que ao redor do Hulk, né? Tinha esse cara que é meio que um mágico, o Jim. O Jim é muito importante, né? É o Jim Wilson, ele é sobrinho do Falcão, se não me engano, algo assim, né? E ele é meio que o papel que o Rick Jones teve lá no começo, de ser meio que um amigo, ajudante, companheiro de viagens do Hulk. O Jim foi, por muito tempo, esse cara, que foi um amigo aí do Hulk, que andava com ele pra cima e pra baixo. O Banner quer ir pra base Gama, e ao chegar lá, ele vê, então, que o líder tava lá, e ele meio que já prendeu ali o coronel, né, o general, na verdade, né, o Thaddeus Ross, e o Samson, o Leonard Samson. Vai falar como que o líder chegou até aí, né, porque o líder estava morto, vai falar um pouco como é que ele fez para ele voltar à vida. Cara, umas histórias assim, bem doideira, né, bem loucuras, aqui dessa época, né, que tô falando final dos anos 70, então tem coisas bem específicas da época, mas é uma fase que eu gosto bastante, né. Apesar de ser assim, muito do Hulk brigando com coisas estranhas, aí aqui ele vai ter o confronto dele com o líder quer controlar o mundo, mas aí o Hulk vai se impor, e o Banner aqui, ele tava usando um robô Hulk, por causa que aparentemente ele tinha deixado de ser Hulk aí nessa época, né. Também é uma coisa que é meio recorrente, ele deixa de ser Hulk, ele parece que perde os poderes, mas logo depois ele volta, então ele não estava conseguindo se transformar ali, aparentemente tinha acabado a energia gama que estava nele, né? Porém ele volta a ser o Hulk, ele tem um certo confronto ali com o Samson, daí depois eles se unem para lutar contra os bichinhos lá do líder. Cara, olha aqui, coisas estranhas da época. Eles pegam o chão e contorcem e prendem os caras, né? Coisas doideiras da época. Enfim, o Hulk briga contra o líder, porém ele tá meio, né, sem controle ali, começa a ficar loucaço, né? Ele briga com o Samson depois disso, né? Eles têm ali um certo confronto contra isso, e o Jim, ele tá tentando ir pra base Gama pra convencer o Hulk a parar de destruir coisas, né? O Hulk vai pra uma universidade onde que o Banner tinha estudado quando pequeno, mas aí ele começa a tomar controle do corpo a partir do momento que ele vê a estátua do Sócrates, meio que ele lembra do seu passado, né? Nessa edição, já o desenho do Sal Buscema é a arte finalizada pelo Klaus Janson, então já dá uma coisa diferente. Gosto bastante dessa época por causa desses arte finalistas diferentes do Sal Buscema, a arte dá uma diferenciada também. E aqui quando o Klaus Janson faz a arte final já fica um pouco diferente. Aqui o Hulk tá lembrando seu passado, né, mostrando que ele brigou com os Vingadores, etc, né, porque assim, o Samson, ele tenta fazer uma terapia diferente no Hulk, né, então o Hulk mesmo, não o Banner, ele meio que faz uma meio que com base num negócio ali telepático, ele tenta ver o que o Hulk via na cabeça dele, né? Então tem umas coisas meio estranhas aqui. Nessa história aqui a gente já tem o John Byrne desenhando, tá? Aqui já tem uma participação especial do Anjo e do Homem de Gelo, e o... como é que é? O Master Mold aqui, né? Esse sentinela muito louco aqui. Então o Hulk vai ter uma briga aí com ele, eles são presos,
lá numa base ali esse mestre, molde mestre, acho que é o nome, né? Ele tem, né, um satélite, enfim, o Hulk ajuda ali o Anjo e o Homem de Gelo. Essa história aqui tem umas coisas meio questionáveis aí, né? Que o Anjo estaria pegando uma mulherada, e daí vai o Homem de Gelo lá junto, e aí meio que parece que vai ter um surubão. Cara, uma coisa meio estranha, mas enfim. Depois a gente volta aqui para mensal, né? Voltando lá com o John Buscema agora, na arte. Daí o John Buscema então faz essa edição aqui, em que o Jim finalmente chega na base Gama, e daí a gente vê ele conversando com o Hulk, etc., tentando acalmar o Hulk, porque o Hulk não estava mais voltando a ser o Banner, né? Como são as coisas aí que eu falei que meio estranhas aqui da época. Também nessa questão aqui, nessa história, a Carla Sofen, que é a Rocha Lunar, ela vai para a base para meio que ela diz que vai ajudar o Samson, mas ela tá ali para ver quais os limites do Hulk. Então ela meio que vai ali, ela briga com o Hulk, ela se faz de coitada, né? Por causa que o pessoal não sabia que ela era a Rocha Lunar. Mas enfim, daí ela tem ali um certo confronto, né? Participa de um certo confronto com o Hulk. E uma coisa que é bem estranha aqui, né? Mas enfim, que é bem importante para o decorrer da história, é que ela tá ali brigando contra o Hulk e ela fica saindo da versão dela de Rocha Lunar para a versão de pessoa e tá ali com o Hulk junto, e o Thaddeus Ross vê isso e dá um piripaque no velho. Ele, vendo essa questão aí, ele tem um choque e ele então entra em estado catatônico, vamos dizer assim, né? E isso acontece por causa da Rocha Lunar. Porém, no decorrer aqui das outras histórias, aqui nos próximos volumes, o pessoal diz que foi o Hulk que fez isso, né? Que deixou ele assim meio lelé aí do nada. Tá? Essa história aqui já tem um J. Mooney aqui desenhando, né? O Hulk, então, depois de ter fugido de lá da base Gama, né? Por causa toda aquela questão, vai mostrar que vem um alienígena aí que ele quer estudar a Terra, enfim, ele quer ver como é que se produz alimentos, porque a vida lá no planeta dele tinha acabado, né? Não tinha mais alimento, então ele estava procurando soluções na Terra. Ele procura ajuda, tipo, ele quer estudar o Hulk para ver se ele tem poderes, enfim, quais são as coisas dele que poderiam ajudar a produzir alimento. Então, por fim, ele consegue ali, né? Enfim. Aí depois a gente volta aqui para mais uma história aqui com o Salbucema. Aqui, o Hulk surge numa cidade e ele faz amizade com esse Fred aqui. Esse Fred aqui vai também aparecer meio recorrente aqui na sequência, né? O Hulk, ele não tá voltando a ser o Banner, tá? Lembrando ali, né? Ele continua sendo o Hulk, ele não volta a ser o Banner. E o Fred tenta salvar ele, tipo, tirar ele da cidade, enfim, né? O pessoal tá caçando o Hulk. Aqui já vai ter uma participação do Capitão América. Porque assim, nós temos aqui nesse arco de histórias aqui na sequência, tem um grupo de vilões aí chamado Corporação. Eles estão fazendo umas coisas meio estranhas aí, enfim, eles querem confrontar o Hulk, eles querem matar o Hulk. O Capitão América também está lutando contra essa corporação. O Falcão é preso em certo momento. Tem esse carinha aqui, na época ele era o Marvel Man, mas ele vai se tornar o Quasar durante essa história aqui. Porque daí, cara, é muito engraçado o jeito que ele se torna o Quasar. Ele tá ali brigando, eles estão fazendo a missão e tal, a Rocha Lunar tá trabalhando para essa corporação, enfim, né? O Marvel Man, em certo momento, ele vai conversar com umas crianças e daí eles pedem qual que é o nome dele. E daí ele diz, meu nome é Marvel Man. Daí as crianças dão risada dele, né? Então ele decide trocar o nome por causa disso. Bom, aqui a corporação tá ali lutando contra o Capitão América, contra o Hulk, então estão com o Falcão preso ali, né? Tem esse bichinho aqui que é uma mulher que ela trabalhava para Shield, enfim, né? A Shield também tem uma ligação aqui meio importante aqui que o pessoal também queriam confrontar ali a corporação. Tem essa mulher aqui, ela era da Shield, mas ela era da corporação, etc, né? Então tem uma certa briga aí com a Shield contra a corporação aí também, tá? Bom, voltando aqui para o Hulk, né? O Hulk vai ter esse confronto aí com os caras da corporação. Essa arte aqui, ela é bem icônica. Você que é mais das antigas como eu vai lembrar dessa arte aqui que tinha lá nas propagandas da Abril. Enfim, tá? Só um pontinho aí de estranho.
Voltamos lá pro Fred, o Fred tá com o Hulk, eles levam, o Fred leva o Hulk pra falar com essa moça aqui, né, o Fred tá procurando um lugar pra se esconder, etc, né, ele quer ser autor, etc, e ele é amigo dessa Trish. Essa Trish já teve, então, uma ligação com o Hulk, vai mostrar aí as coisas que aconteceram aí no passado deles dois juntos. O Samson tá tentando tratar o Ross, né, o Ross tá lá catatônico. Em paralelo, nós vamos ver a Betty Ross. A Betty Ross, ela estava casada com o Glenn Talbot na época, porém ela quis se separar dele. E daí o Glenn fica putaço, né, com essa situação, ele diz que é culpa do Hulk, que ela quer se separar dele, etc. Voltando para a corporação decide então, para eliminar o Hulk, eles decidem que vão botar o Homem-Máquina para lutar contra o Hulk. E daí, na luta entre os dois, um dos dois ia morrer. Então eles dão um jeito de pegar ali no Hulk, pegam o Hulk lá, o Hulk tá lá naquela casa ali com o Fred, etc. E vai um cara fantasiado de Homem-Máquina e rapta a Trish. Então o Hulk vai atrás do Homem-Máquina para libertar a Trish. Só que daí eles dão o endereço do Homem-Máquina, eles sabem onde é que o Homem-Máquina mora, e dão o endereço pro Hulk, e o Hulk vai lá no tal endereço, e daí ele vai brigar com o Homem-Máquina de verdade, não é o cara se fazendo de Homem-Máquina. Aí ele briga lá com o Homem-Máquina, tem uma briga assim que passa diversas edições aqui deles brigando, etc, né? Então a gente vai conhecendo mais do plano ali da corporação. O Homem-Máquina é um personagem que não é muito relevante, não é muito lembrado aqui, né? Mas na época aqui, eu acho que ele estava mais em alta aqui. Enfim, os dois brigam aí, o Hulk destrói um prédio aí no meio da briga, né? Loucuras. Enfim, daí a gente vai aqui pro próximo volume. Aqui, né, o prédio já destruído, o Hulk foge pra um sítio ali, né? Daí ele fica lá com o pessoal. Aqui tem uns caras aqui usando meio que uns bonecos, daí eles dizem assim, estamos controlando o mundo, etc. Depois a gente vai entender melhor sobre isso. Aparece esse cara aqui, que é o Escaravelho Dourado. Esse Escaravelho Dourado, então ele vai ir atrás do Hulk. O Hulk, ele foge lá pro Monte Rushmore, daí vai o pessoal do exército atrás dele, porém, quando que ele tá ali prestes a entrar em confronto com o exército, o Escaravelho Dourado pega o Hulk e leva para uma base, né? Leva para um outro lugar. Daí, ao chegar nesse lugar aí, que é nos Andes, ele vê um carinha lá, ele conversa com o tal do carinha, e daí descobre que ele está em Eldorado, né? Aquela cidade lendária, toda de ouro, etc. E daí ele chega lá e ele vai conhecer o pessoal que está morando lá. Enquanto isso, o Fred está tentando escrever um livro, né, sobre a história dele com o Hulk, etc. Daí, ali no tal do Eldorado, surgem esses três carinhas aqui, que é eles que detêm o poder, é o nome desses caras aí. Eles são meio que os líderes ali do Eldorado. Daí vai contar um pouco da história deles, e inclusive tem esse velho aqui, ele diz assim, olha, eu sei várias coisas da humanidade, etc, e eu sei inclusive que a Jarela tá presa na base Gama. A Jarela, que é o antigo interesse amoroso do Hulk, daí o Hulk fica puto com isso, ele diz assim, não, eu quero ir lá libertar ela, etc. E daí, nisso que ele tá extremamente puto aí, ele volta a ser o Banner, depois de muito tempo, né? Então, os caras ali, eles se utilizam disso, né? Conta um pouco da história ali da tal cidade. E eles se utilizam do Hulk ali, porque o Hulk deixou de ser o Hulk, então eles pegam ele, prendem ele lá. Enfim, aí a gente vai ver aqui, né? O tal do Escaravelho Dourado tá lá, né? Ele também tá meio de cara com essa situação. E daí vai contar um pouco mais do plano desses três carinhas aí, né? Então que eles querem pegar o Hulk aí, etc. Querem dominar o mundo. O Hulk então volta a ser o Hulk, porém essa máquina aí deles, né? Tá sugando o poder do Hulk. A ideia é usar o poder do Hulk então para fazer as armas, etc, né? Não fica bem claro o que é, mas aí depois no decorrer disso a gente vai descobrir que o velho, mais velho aqui deles, era quem queria usar, né, tirar o poder do Hulk, vencer ali dos outros dois, que detêm o poder ali, que eram três, né? Então ele mata os outros dois ali, suga o poder de todo mundo, e daí se revela que esse cara é o Tiranos. Né? Esse Tiranos até mostrei no... acho que já teve aqui, né, o vídeo do Hulk mostrando esse Tiranos aqui, que é um vilão que então apareceu depois na vida do Hulk. Então ele, cara, conta a história dele aqui. Ele então trabalhava lá com aqueles bichinhos lá do Topeira.
enfim, controlava eles, né? Então ele tem aqui, mostra que ele tinha essas máquinas que tirava a mente de um lado, botava para o outro, e que ele ficava super poderoso e etc. E daí vai mostrar que o grande plano dele era, ali nesse Eldorado, tinha uma máquina dos deviantes, né? Então também aqui relembra um pouco da história dos Eternos, etc. Essa máquina dos deviantes aqui tem muito poder e para ativar, então precisava do poder do Hulk, etc. E quando que ele ativa, então a máquina, é uma máquina que faz um negócio de fogo, faz uma mão gigante, cara, um negócio bem maluco. E então o Tiranos, usando essa máquina, ele quer dominar o mundo, mas aí o Hulk vai confrontar ele aí, né? Então eles têm uma briga bem grande, o Hulk brigando com essa máquina. Então quando que por fim ele destrói a máquina, até um dos Celestiais vê isso, né? Enfim. Daí o Hulk e o Escaravelho Dourado, então eles fogem de lá, conseguem voltar para Nova York. O Escaravelho Dourado, quando que ele sai, ele já acaba sendo preso pelo Luke Cage, Punho de Ferro, né? E enfim, aí aqui a gente vai vendo mais sobre aquela questão do Glenn Talbot, que ele quer então se vingar do Hulk. Aqui tem uma outra historinha aqui do Hulk, que ele vai confrontar... Cara, isso aqui é tem umas historinhas meio paralelas, que é tipo um one shot, assim. Aqui ele vai lutar contra esse robô gigante, que é um negócio muito louco aí. Mas enfim, não leva a nada. Depois nós vamos ter o encontro do Hulk com o Sasquatch. Ele, nessas pira aí de voar longe para um lugar para o outro, ele foi lá para o Canadá. E daí, lá, o Sasquatch, então, ele decide testar o nível dos seus poderes lutando contra o Hulk. Então eles vão brigar ali simplesmente para o Sasquatch ver o quão forte que ele era, né? E por fim aqui, fechando esse vídeo de hoje, aqui a gente já vai ter então a saída do Roger Stern aqui do título, entra o Bill Mantlo e tem o Doug Moench, não sei como é que se fala, fazendo algumas edições. E também tem algumas edições aqui desenhadas pelo Steve Ditko, como é o caso dessa. É uma historinha que é de um manual aqui do Hulk, que é uma história, assim, diferente, legalzinha, que mostra, então, um grupo de bandidos aí da cidade, enfim, né, grandes mafiosos, que eles decidem vencer do Hulk e fazer um joguinho pra ver se eles conseguem matar o Hulk. Então eles fazem os negócios meio que de jogo de xadrez, né, tipo rei, rainha, e daí por fim até vem uns robôs mesmo no formato desses rei, rainha, e outras peças, né, torre, peão, bispo. Daí eles brigam contra o Hulk aí, mas o Hulk vence deles. Daí aqui, sim, já entra o Bill Mantlo, né? Mas ainda é o Sal Buscema aqui na arte, né? Daí o Hulk tá viajando aí pelos Estados Unidos, tretando com todo mundo. Daí vem o Glenn Talbot com a armadura do super guardião ali, né? Enfim, é uma armadura extremamente foda aí da SHIELD. E tá brigando contra o Hulk. Nisso vem o Capitão Marvel e ele confronta o Hulk. Por quê? O que aconteceu, né? O Hulk aqui, ele tá atrás da Jarela, né? Aquilo que apareceu ali anteriormente. Ele quer achar onde é que tá o corpo da Jarela, ele tá numa base gama, né? O tal do corpo. E ele tá atrás, né? Ele quer sepultar ela, enfim, né? Porque ela está morta. Então ele vai lá na base gama. Daí tem aquele confronto contra o Talbot por causa disso. Ele acha o corpo. Aqui em paralelo a gente vê o Ross e o Samson tentando se tratar. A gente vai conhecer um pouco da história da Jarela. O Capitão Marvel tenta ajudar o Hulk, mas o Hulk não tá muito afim, né? Mas enfim, né? Depois de conversarem um pouco, eles descobrem a máquina lá que levou o Hulk pro um microverso, aquele universo minúsculo lá onde é que a Jarela existia. E o Capitão Marvel então manda o Hulk de volta lá para aquele mundo microscópico onde que tinha a Jarela. Então o Hulk vai para lá e ele encontra o pessoal que lá vivia. Eles estão... O mundo meio que deu uma definhada lá, por causa que o Hulk teria quebrado uma parte lá, quando que ele ficou no tamanho maior, e a Jarela também. O Hulk teria quebrado um pouco ali daquele mundo. Então aquele mundo tá meio destruído. Porém tem um pedaço que tem vida, né? Que o resto do planeta tá tudo sem vida, etc. Tem um pedaço que tem vida, que é um pedaço em que vive o jardineiro. O jardineiro, ele tem uma das joias da alma, então ele diz que ele usou essa joia da alma para trazer vida ali para esse lugar, porém ele não queria que existissem outros seres inteligentes lá, por causa que eles acabavam destruindo a vida lá, etc.
Enfim, depois de brigar com o jardineiro, etc., o Hulk consegue enterrar a Jarella ali e ele volta para o mundo normal. Tá? Aqui, novamente, é uma história desenhada pelo Steve Ditko, que o Hulk vai brigar contra o Jack Frost, aí, que antigamente era o Nevasca, etc., inimigo lá do Homem de Ferro. Depois nós vamos ter aqui um encontro entre o surfista e o Hulk. Aqui é bem interessante, né? Porque o surfista é desenhado pelo Sal Buscema, né? Normalmente ele é desenhado pelo John Buscema, né? O surfista quer sair do planeta Terra, ele não consegue. Então ele decide que vai usar o poder do Hulk, vai roubar, né, a energia de raios gama do Hulk para usar isso para poder fugir do planeta Terra, porque o surfista estava numa bolha ali, né? O Galactus tinha prendido o surfista ao planeta Terra, então ele não conseguia fugir do planeta Terra, não conseguia sair dali. Então ele quer sugar o poder do Hulk, até ele faz isso em certo momento. Ele consegue fugir da Terra, porém, quando que ele faz isso, o Banner estava caindo na Terra, ele ia morrer. Então o surfista volta, retoma os poderes devolve, né, os poderes do Hulk para ele poder sobreviver. E, enfim, daí o surfista continua preso na Terra e o Hulk continua sendo o Hulk, né? Enfim, é assim que a gente termina esse primeiro arco de histórias da coleção histórica Marvel do Incrível Hulk. Essa fase do Hulk, desenhada pelo Sal Buscema, a gente começa com o Roger Stern nos roteiros e depois vem o Bill Mantlo. O Bill Mantlo também marcou muito o nome dele junto ao Hulk. O Hulk foi um personagem muito bem retratado pelo Bill Mantlo, mas o Sal Buscema é que é a grande estrela aqui, né? Ele ficou muito tempo à frente do personagem. Essas histórias aqui, cara, eu gosto bastante dessas histórias, apesar de que, assim, não tem nada, assim, uau, fenomenal. Tem episódios bem interessantes aí, né? Principalmente essa questão de alguns bonecos aí, né? Alguns humanos tentarem ajudar o Hulk, mas o Hulk sempre tem esse problema, assim, de fúria e etc, né? Que é a parte mais marcante do personagem. Mas tem grandes capítulos aqui dentro, além de ter essa arte espetacular aí, o soco que o Sal Buscema faz o Hulk dá e outros personagens aí, né? Enfim, eu acho que é um fator marcante, né, nessa história. O Bill Mantlo, quando que ele começa, tu já vê que tem um negócio diferente, apesar do que o Roger Stern, ele é um autor bom, não é um autor genial, mas ele é um bom autor, né? O Bill Mantlo é que tem mesmo um toque de genialidade aí, que faz o Hulk se tornar ainda melhor junto aí com o Sal Buscema, né? Enfim, é uma fase bem boa do personagem e é uma fase longeva, né? A gente começa aqui, hoje eu trouxe os 4 primeiros volumes da coleção histórica Marvel, são 12, então eu vou dividir em 3 vídeos, mas eu vou tentar trazer tudo aí para vocês. Espero que você goste do Hulk. Se você gosta do Hulk, até ajuda a divulgar o vídeo aí, comenta com os seus amigos aí para eles passarem aqui, ver mais do Hulk, que é um personagem que eu gosto bastante. Se você gosta também, se a gente une o bom para todo mundo, eu trago mais Hulk aqui, que eu vou ficar bem feliz de trazer toda a coleção histórica Marvel. Depois a gente tem os outros encadernados aí também, enfim, e depois a gente vai chegar até na fase do Peter David, se o pessoal continuar gostando aí dos vídeos sobre o Hulk. Então, obrigado pela sua presença, obrigado por dar esse like aí, por compartilhar esse conteúdo aí para quem você sabe que gosta do Hulk também, e meu beijo na sua alma, meu forte abraço.